seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Que alegria, meu irmão, minha irmã, estarmos mais uma manhã partilhando, nos alimentando da palavra de Deus na Lexio Divina, leitura orante da Bíblia. Hoje, segunda-feira, 29 de agosto de 2022, estamos na 22ª semana do tempo comum. Hoje nós comemoramos o martírio de São João Batista. Nós lembramos desse grande homem de Deus que foi o precursor do Senhor. Como a palavra de Deus diz, o maior dentre os profetas do Antigo Testamento. Ora, meu irmão, minha irmã, nós sabemos muito bem do ministério de João Batista, ele que anunciava do deserto: endireitai os caminhos do Senhor. Este homem de Deus que não tinha medo de exercer o seu profetismo. É essa palavra. Profetismo é anunciar a palavra de Deus conforme Deus manda, sem medo, sem receio, sem respeito humano. E foi justamente isso que fez João Batista ser martirizado. Ele foi preso por Herodes Antipas, justamente porque ele denunciava o pecado. Herodes Antipas vivia com Herodíades, mulher de seu irmão, e ele falava abertamente dessas coisas, como falava de outras coisas, de acordo com o que Deus o inspirava. Ora, Herodes respeitava João Batista, mesmo Herodíades querendo que ele fosse morto, mas Herodes eu conservava vivo e o ouvia com respeito e até com certa admiração. Ora, meu irmão, minha irmã, mas sabe como que é o inimigo, né? Salomé, filha de Herodíades, por ocasião do aniversário da Herodíades, ela deu uma grande festa e Salomé dançou na presença do rei, e o rei se alegrou da dança e prometeu metade do reino. Mas influenciada por sua mãe, ela pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Depois de haver prometido o rei, não pôde voltar atrás. E aí João Batista é martirizado. Peçamos a João Batista que rogue por nós, para que também tenhamos um espírito de profetismo, que não tenhamos medo de anunciar a palavra verdadeira do Senhor, independente de qualquer situação. São João Batista, rogai por nós. Convido você agora, meu irmão, a pegar a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 6, 17 a 29, onde vamos falar mais um pouquinho sobre João Batista. E olha, meu irmão, minha irmã, enquanto você pega a palavra, eu convido você agora a deixar o seu like, apertar o sininho de notificação, a divulgar o nosso canal para as pessoas que você conhece, para que mais pessoas se alimentem também das graças que são derramadas diariamente neste canal. Outra coisa, falando em divulgação, nós estamos já chegando no finalzinho de agosto, né? Hoje, a última segunda-feira do mês de agosto. Esse mês que vem já é setembro, e no terceiro final de semana de setembro nós vamos ter o EAM, Encontro Arquidiocesano de Ministérios. Você que ainda não fez sua inscrição, vai lá, corre, dá tempo de fazer a inscrição, inclusive em preço promocional até amanhã. Então não deixe de fazer sua inscrição, divulgue para as pessoas da renovação carismática que você conhece, que fazem parte de algum ministério. Vai ser um grande momento de evangelização. Convido você a participar e a divulgar essa graça. Pega comigo o Evangelho agora e vamos meditar a palavra de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Pois o próprio Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere, por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com o qual ele se tinha casado. João tinha dito a Herodes: não te é permitido ter a mulher de teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, não conseguindo, porém, pois Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo, protegia-o, e quando ouvia sentia-se embaraçado, mas mesmo assim de boa mente o ouvia.
Chegou, porém, um dia favorável em que Herodes, por ocasião de seu natalício, deu um banquete aos grandes de sua corte, aos seus oficiais e aos principais da Galileia. A filha de Herodíades apresentou-se e pôs-se a dançar, com grande satisfação de Herodes e de seus convivas. Disse o rei à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: tudo o que me pedires te darei, ainda que seja metade de meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: que hei de pedir? E a mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Tornando logo a entrar apressadamente à presença do rei, exprimiu-lhe seu desejo: quero que sem demora me des a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, todavia, por causa de sua promessa e dos convivas, não quis recusar. Sem tardar, enviou um carrasco e com a ordem de trazer a cabeça de João. Ele foi, decepou João no cárcere, trouxe a sua cabeça num prato e a deu à moça. E esta a entregou à sua mãe. Ouvindo isso, os seus discípulos foram tomar o seu corpo e o depositaram no sepulcro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, vamos mergulhar na palavra de Deus para entender o que o texto nos diz. Como nós vimos um pouco antes, porque hoje nós celebramos o martírio de João Batista, eu já comecei a reflexão um pouco antes. Como nós vimos, João Batista foi um grande profeta, o maior deles. Nós sabemos que os profetas são do Antigo Testamento e todos eles, a maioria anunciaram a vinda do Messias, anunciaram a chegada do Salvador. Isaías, Jeremias, Ezequiel, tantos outros anunciaram a era messiânica. Por que João Batista é o maior dentre os profetas? Porque os outros anunciaram a era messiânica. João Batista não só anunciou o Salvador, mas ele foi contemporâneo de Jesus, era primo de Jesus. João Batista pôde ver Jesus pessoalmente, ele batizou Jesus, e olha, quando Jesus passava, ele apontou para Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista teve a grande graça de conviver com Jesus, o que os outros profetas não tiveram, por isso ele é o maior dos profetas. Ora, e João era um homem que não tinha medo de falar as verdades de Deus, não tinha medo de proclamar aquilo que Deus o mandara proclamar. E ele falava abertamente quando vinham os fariseus, quando vinham as pessoas de má coração se batizar, ele falava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Ora, João Batista, podíamos dizer, não tinha papas na língua quando se tratava de anunciar as verdades de Deus. Por isso, por exercer o seu profetismo, por anunciar e denunciar, como ele mesmo diz: eu sou uma voz que grita no deserto, endireitai as veredas do Senhor, por não ter medo de proclamar as verdades de Deus. Ele irritou muitas pessoas, dentre elas Herodíades, esposa de Herodes. Mas antes de ser esposa de Herodes, ela tinha sido esposa de Filipe, irmão de Herodes. E João Batista denuncia a situação desse casal que estava irregular. Ora, ela não gostou nem um pouco e ficou ali tentando armar um jeito de pegar e colocar João Batista e sacrificar João Batista. Em ocasião do aniversário do rei Herodes, então, a filha dela dança, Salomé, e dança divinamente, e o rei promete metade do seu reino. Mas, instigada pela mãe, ela pede a cabeça de João Batista numa bandeja. E o rei, depois de ter prometido, não pôde voltar atrás da sua palavra e tristemente entregou João Batista. E ele foi martirizado por denunciar, por anunciar o reino de Deus.
Ora, meu irmão, minha irmã, trazendo para a nossa vida hoje. Queira Deus, oxalá, fôssemos profetas como João Batista. Queira Deus que não tivéssemos receio, medo de anunciar as verdades do reino de Deus. Quantas vezes nos amedrontamos, nos acovardamos, quantas vezes nós renunciamos ao nosso chamado de profetismo para poder ficar bem na vida, para agradar. Ora, meu irmão, eu não fui chamado para agradar o homem, porque o próprio apóstolo Pedro, São Pedro diz, importa-nos agradar a Deus aos homens. Eu fui chamado por Deus, como você também o foi. E nós precisamos exercer o nosso profetismo como João Batista exerceu, sem medo de suas consequências. É claro, meu irmão, minha irmã, precisamos pedir ao Senhor discernimento, sabedoria, para proclamar as maravilhas de Deus, para anunciar e para denunciar. É claro que não podemos fazer de acordo com a vontade humana, até porque quando nós o fazemos dessa forma, as coisas não saem bem. Lembra de Moisés, que foi chamado por Deus também para ser profeta, para ser libertador? Mas quando ele fez de acordo com a vontade dele, com o espírito humano, as coisas não deram certas ao ponto de matar o egípcio? Pois é, nós somos chamados por Deus para ser reis, sacerdotes e profetas. Mas para exercer o nosso profetismo, precisamos da unção do Espírito Santo, da confirmação do Espírito Santo, para que o nosso profetismo seja exercido de acordo com o coração de Deus. Que não tenhamos medo, nem vergonha, nem receio de profetizar, de proclamar as coisas de Deus, de sermos canais da graça de Deus, porque João Batista não teve, mesmo pagando com a própria vida. Às vezes nos custa caro ser profetas, mas nós somos vocacionados ao profetismo. E eu quero viver esse profetismo. Você quer? Então vai falando para o Senhor, Senhor, eu quero ser profeta. O primeiro ponto dessa reflexão. O segundo ponto da reflexão é que Herodes, ele gostava de João Batista, ele respeitava João Batista como profeta. Meu irmão, minha irmã, mesmo o mundo não nos escutando, mesmo o mundo nos odiando, porque o próprio Cristo falou, o mundo vos odeia porque não sois desse mundo. O mundo respeita o nosso chamado, respeita o nosso profetismo. Quantas pessoas olham para nós com admiração, quantas pessoas reconhecem que somos enviados de Deus, que nossas palavras são balizadas pelo poder do Espírito Santo. O mundo pode até não te escutar, pode até não te ouvir, mas te respeita, sabe por quê? Porque você é um filho amado de Deus que foi escolhido para ser profeta. Eu, Arley, eu fui escolhido para ser profeta, você, meu irmão, foi escolhido para ser profeta e o mundo sabe disso. Quando nós chegamos nos ambientes, as pessoas percebem que nós somos diferentes, não melhores, não piores, mas diferentes, escolhidos, prediletos, escolhidos para anunciar a boa nova do reino de Deus. É ou não é verdade? Quantas vezes você chega no lugar, as pessoas perguntam assim, tem alguma coisa diferente com você? Até perguntam se você é protestante, se você é crente. Ora, nós o somos, porque cremos no Evangelho, cremos na encarnação do Verbo, e nós precisamos proclamar isso, sem medo, como João Batista. Primeira coisa, o mundo nos respeita quando somos autênticos anunciadores da palavra de Deus. Primeiro ponto. Segundo, né? E um terceiro ponto, Herodes, ele foi pego ali numa emboscada. Às vezes os prazeres do mundo nos seduz, a vaidade nos seduz, a beleza do mundo nos seduz, e Herodes foi seduzido pela beleza de Salomé. E por isso ele prometeu metade do reino, e depois da promessa não pôde voltar atrás, e acabou sacrificando o profeta de Deus. Quantas vezes nós também nos deixamos seduzir pelas belezas do mundo, pela vaidade? Quantas vezes nós deixamos de exercer o nosso profetismo por causa das aparências, por causa do nosso cargo, da nossa posição, com medo das repercussões? Mas, meu irmão, minha irmã, hoje nós somos convidados a sermos fiéis ao chamado que Deus nos fez. Nós queremos ser profetas. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala, se calarem as vozes dos profetas, as pedras falarão. Esse é um dos cânticos de comunhão que eu mais gosto, que eu acho mais lindo, porque fala muito comigo, mexe muito comigo.
Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus esse pão de igualdade. Viemos pra conga. É de nós essa do povo que quer ter vez, ter voz, lugar. Comungar é tornar-se um perigo. Viemos pra incomodar com a luta sofrida do povo. Um dia vão chegar. Meu irmão, desculpa aí os atropelos, o erro na letra, mas você entendeu que nós que somos chamados a ser profeta, nós que comungamos o corpo de Cristo, viemos para incomodar, viemos para anunciar a boa nova do reino, independente que isso mexa com os egos, com as posições, com os poderosos do mundo. Eu fui chamado a ser profeta do Senhor. Vamos rezar. Convido você a fechar os olhos, bate no peito e fala: Warley, fala o seu nome. Você foi chamado a ser profeta do Senhor, a exercer o profetismo, a autenticidade no anúncio da palavra de Deus. Senhor, eu quero ser profeta. Tira de mim, Jesus, tudo aquilo que me impede de anunciar a Tua palavra com autoridade, com sinceridade, de ser fiel ao chamado que o Senhor me fez, Senhor. Não me deixe ser seduzido pelos prazeres do mundo, pela vaidade, pela autossuficiência, Senhor, mas que a minha vida possa testemunhar a Ti. Eu quero Te louvar nessa manhã, eu quero Te bendizer nessa manhã, porque o Senhor me escolheu para ser testemunha de que o Senhor está vivo, Senhor, no meio de nós, e que eu possa anunciar aos 4 cantos do mundo que o Senhor está vivo, sem ter medo das consequências de ser testemunha da Boa Nova. Muito obrigado, Senhor, bendito seja o Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Ora, contemplando essa palavra, imagina você quantas vezes nós deixamos de ser profetas e quantas vezes pagamos por isso, sofremos por isso. Talvez, meu irmão, minha irmã, nós escondemos o nosso chamado diante das pessoas, esquecendo da palavra de Jesus, que aquele que tem vergonha de mim diante dos homens, o meu Pai se envergonhará dele. Também me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Ora, Senhor, dai-me a coragem de te anunciar onde quer que eu seja. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Te aguardo no EAM, tá? Agora em setembro, terceiro final de semana. Que Deus te abençoe, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.